Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem, graças a Deus. Eu espero que você tenha um dia poderoso, um dia abençoado. E eu quero falar com você sobre não ser uma pessoa que vive anestesiada, né? Será que você tem se acostumado com coisas que não deveria se acostumar, tem aceitado coisas que são inaceitáveis? Então, vamos falar sobre isso hoje e, como exemplo, eu quero ler para você aqui uma rápida passagem que é de Neemias 1, do 1 ao 4. Olha só. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha só. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então veja que Neemias, ele era um homem inconformado. Ele não aceitava coisas inaceitáveis. E é isso que nós temos que entender. Um líder, ele está sempre vigilante. Ele está sempre lá observando, está atento ao que está acontecendo. Ele não está simplesmente anestesiado, flutuando, naquela situação, convivendo com a coisa errada. Ele se levanta, ele se posiciona. Nós vemos aqui Neemias, ele tinha uma fé agressiva. Será que a nossa fé choca? Será que a nossa fé move, incomoda o mundo espiritual? Então, nós precisamos analisar isso. Neemias foi um homem extraordinário, ele foi um homem focado, um homem determinado. Aqui nós vemos, eu sentei-me e chorei, passei dias lamentando. Ele passou vários dias orando e jejuando, buscando uma direção. O que eu posso fazer, Senhor? Como é que eu posso mudar essa situação? O que eu posso contribuir para a mudança dessa situação? Só que nós temos tido essa mesma postura, né? O que eu posso fazer para mudar isso? Ele não ficou falando simplesmente porque ele estava a milhares de quilômetros de Jerusalém. Ele poderia falar, bom, isso não é da minha conta. Não, ele se incluiu naquilo. Ele se colocou como corresponsável por aquela situação. Ele não ficou lá orando e pedindo, Senhor, manda alguém. Senhor, dá um livramento para eles. Ele não ficou lá esperando que alguém fizesse, que Deus mandasse alguma coisa e dizendo, alguém deveria fazer alguma coisa, alguém deveria ir lá, alguém deveria ajudar, alguém? Não, ninguém. Ninguém tem que fazer nada, eu tenho que fazer, você tem que fazer. E ninguém tirou a convicção dele. Quando está dentro de nós, pessoal, ninguém tira. Se você tem uma convicção, se você coloca algo na sua cabeça, aqui Neemias falou, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pedir a direção de Deus, eu vou falar com o rei, eu vou fazer um jejum, eu vou me posicionar, eu vou lá ajudar esse pessoal, vou ajudar os meus irmãos, né? Será que não está precisando aí de uma revolta, aí, uma inconformidade, uma indignação? Para você se levantar e fazer, não, eu não aceito mais isso, não aceito mais o meu casamento dessa forma, eu não aceito mais meus filhos desse jeito, eu não aceito mais a minha vida da forma que ela está, os meus resultados. Neemias não suportava saber que alguma coisa estava errada e não fazer nada. A gente precisa adotar esse estilo de vida, um estilo de vida inconformado, um espírito de excelência. Será que você não tem passado pelas coisas e simplesmente convivido com elas? Às vezes você aceita, um carro todo sujo, uma mesa toda bagunçada, um casamento distante, filhos ocupados e envolvidos com amizades erradas. Você está lá, não, é porque a minha esposa é difícil, meu marido é difícil, porque os meus filhos estão na idade aí, na rebeldia, não, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso.
Será que a gente fica aí só apresentando desculpas, né? E não tomando atitudes, aceitando uma vida mediana para medíocre? Nós precisamos analisar sobre isso. Neemias, ele significa conforto, consolo de Deus. Então, ele foi lá para levar uma mudança, um conforto de Deus. Ele foi esse instrumento. E Deus nos coloca neste mundo não para a gente consumir os recursos e passar por essa vida sem relevância nenhuma. Não, a gente precisa deixar um legado, uma marca na vida das pessoas. E um líder, ele tem responsabilidade. Adão quis autoridade, mas não assumiu responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Ele se colocou. Neemias foi um líder, não foi um chefe. Ele não falou assim, vocês têm que fazer isso. Não, Neemias ele se colocou como responsável. Ele falou, nós pecamos, nós nos colocamos nessa situação. Então Neemias descobriu que o maior problema daquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, o maior problema deles não eram os muros caídos, não eram as ruínas, né? Não eram aquelas pedras queimadas, mas a mentalidade. O maior problema das nossas vidas não é o problema financeiro, não é a suposta incompatibilidade do relacionamento, não é a empresa, o meu patrão, a crise, o governo. O meu maior problema é a minha mentalidade. Se nós mudamos a nossa mentalidade, nós mudamos tudo. Quando Neemias conseguiu, depois de 120 anos, mudar a mentalidade daquele povo, aquela obra aconteceu. Ou você acha que em 120 anos ninguém nunca tentou reconstruir aqueles muros? Provavelmente vários tentaram, mas foram dominados pela mentalidade, não vai dar, não, porque tem os inimigos, não, porque eles estão falando que não pode, não, porque eles estão falando que é difícil demais. Aí a pessoa para. Então, ruínas, fracasso, miséria, pedras queimadas, não incomodam ninguém. Já percebeu isso? Quando você está na derrota, na miséria, no fracasso, as pessoas até evitam a gente. Ou seja, pedras não incomodam ninguém. Se o seu muro está no chão, não vai chamar atenção, ninguém vai se importar. O diabo não liga, ele está vendo, minha vida já está assim, o cara já aceitou, como algo consumado, né? Mas lembra o que aconteceu quando a obra estava desenvolvendo? Os inimigos ficavam lá rindo, né? Mas quando ficou pronta, aí começou a se levantar o problema. E é isso que acontece. Quando você se levanta, é aí que vem a resistência. E é aí que vem a resiliência da pessoa. Quando nós nos levantamos para mudar a nossa vida, para reagir a tudo de errado que está acontecendo, né? Nós vemos um levante do mundo espiritual. Nós somos atacados, criticados, a pessoa fala, você está louco, não vai funcionar, nem adianta tentar, não, isso daí você já começou tantas vezes, não vai conseguir de novo. Aí que vem as revoltas, aí que vem as pessoas usadas pelo mal, aí que vem os levantes do diabo, aí parece que o negócio fica pior. Mas é isso, aí que está. Nós vamos todas as vezes ceder às pressões ou nós vamos romper aquele velho padrão. Neemias, justamente isso, ele incomodou porque ele levou vida para aquelas pessoas, ele levou esperança para aquelas pessoas, que elas não tinham esperança, eram pessoas humilhadas. Então Neemias não teve, por exemplo, nenhum favor, além daquele que nós temos também. Ele não era uma pessoa, para começar, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não era mestre de obras, ele não era nada disso, ele era o copeiro do rei. Ele simplesmente colocou isso na cabeça, inclusive isso. Será que você não faz as coisas porque você fala, porque eu não estudei, eu não pude fazer isso, não tive essa oportunidade? Neemias poderia ter falado, eu não moro lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou engenheiro, não tem nada a ver com a minha vida, essa situação, e não fazer nada. Mas ele não aceitou isso. Pecamos, eu preciso fazer alguma coisa, vou orar, vou pedir ajuda ao Senhor, vou pedir aí eu vou usar minha fé, vou pedir as coisas para o rei, e
Eu vou lá, vou levantar, eu vou pedir ajuda, ó, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um mestre de obras, eu preciso de alguém que entenda disso daqui para não cair e tal. Então, meus queridos, está nas suas mãos, está nas nossas mãos fazer coisas incríveis também. Então, não viva anestesiado, não viva conformado, não conviva com uma situação que você sabe que não tem que conviver. Não aceite a sua casa bagunçada, aquela torneira que vive pingando e ninguém arruma. Não aceita aquele amassado no seu carro que você não vai lá e não bota a força para... Porque é a teoria das janelas quebradas. Uma coisa começa a ficar feia, você começa a aceitar aquilo. Aí você aceita outra. Você vai aceitando. Aceita viver na miséria, aceita sair desarrumado, aceita um relacionamento infeliz, aceita uma vida profissional estagnada, vai aceitando, porque a vida, todo mundo é assim e faz parte e tal. Não aceita. Tem um padrão elevado. Não fica anestesiado, não conviva com desgraça, não conviva com coisa feia, não conviva com coisa suja, não conviva com coisa fora do padrão do Senhor. O padrão de Deus é limpo, é excelente, é claro, é abençoado, é diferenciado. Então não aceite, não viva anestesiado, não aceite que a sua vida não tenha um padrão elevado. Em nome de Jesus. Ok? Então, tome decisões. Tome decisões de se levantar, de assumir o seu papel, de assumir a sua responsabilidade para a mudança dessas situações. Sem desculpas. Nem mesmo era engenheiro, não tinha... morava em outro lugar, ele não colocou isso como impedimento. Ele foi lá e fez. Então, coloca um foco e tome decisões. Ok? Então, se você gostou, dê aqui o seu like, coloque aqui um comentário, uma observação, mande para mais pessoas, esteja inscrito no canal e até o próximo programa, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Um abraço.